E voltamos ao vivo, sim, Radiofobia ao vivo, 21 de outubro de 2018, dia do podcast, sim! E nós estamos aqui agora com a dupla, não poderia ser diferente. Temos aqui diretamente do Troca o Disco, as presenças inenarráveis, como diria Marcos Lauro, de Henrique Machado de Los Pantes e João Paulo Gominheiro Leite de Carpaccio. Olha aqui, que pelo menos. Olha aí, cara. Puta que me pariu, que foda pra caralho ter aqui os meus queridos amigos do Troca o Disco. Estamos ao vivo em radiofobia.com.br/ao vivo aqui no nosso canal no Twitch. Estamos aqui com 60 desocupados aqui ao vivo. Muita galera já mandando aqui, ó, perdidos no play, já mandam Troca o Disco, uhul! Olha aí, que fenomenal. É nóis. Exatamente, cara. E, cara, queria antes de tudo agradecer aí, cara, o convite do Léo pra gente estar junto com esse monte de gente maravilhosa da podosfera aí que já teve aí durante o dia, né? Só o Léo mesmo pra organizar um negócio desse, né, cara? Cara, não... o dia inteiro fazendo live, cara. Não, e é um puta de um marco, né? Porque conseguiu juntar muita gente mesmo da podosfera, cara. Isso é sensacional, cara. Cara, até passou alguns dias dos podcasts aí em anos anteriores que eu fiquei totalmente sem fazer nada, porque eu via muita gente organizando muita coisa. E aí eu tenho preguiça de organizar as coisas, entendeu? É muita preguiça. Aí esse ano eu vi e falei, tá meio fraquinho, esse ano tá meio café com leite, tá meio incipiente a coisa. Eu falei, quer saber? Eu vou fazer. Aí eu peguei, chamei a galera, organizei aí, o Gui fez esse design, esse layout maravilhindo aí que vocês estão vendo. Cara, eu ia falar isso aí, cara, a identidade visual ficou animal, né, pra chamada, pra propaganda e tudo mais, ficou muito louco isso, cara. Todo mundo aí com seus nomezinhos, as câmerazinhas aí, tudo muito fenomenal, transmitindo pelo Twitch, numa qualidade full aí, Full HD não, porque tá em 720, mas tá numa qualidade topzera. E eu tô fazendo também a captação aqui, tanto do áudio quanto do vídeo. Esses vídeos vão ao ar numa série especial depois no canal do Radiofobia no YouTube. E eu também vou publicar como podcast ainda. Não sei que jeito eu vou fazer, se eu pego os melhores momentos e tal. Mas de alguma maneira a gente vai fazer. O importante é que a gente tá aqui agora ao vivo no dia do podcast 2018. Olha aí que fenomenal. O ano do podcast, o ano do podcast no Brasil, né, Léo? O ano do podcast no Brasil. E vamos começar por essa parada então, que é o seguinte, ó. Eu e Troca o Disco temos uma relação de amor que foi paixão à primeira ouvida, né? Quando eu ouvi, tanto é que eu comecei a ouvir o Troca o Disco, eu não conhecia vocês ainda, eu não conhecia a cara das pessoas ainda, como todo bom ouvinte de rádio, eu sempre me liguei muito no som e na voz, e aí eu não me liga na imagem e tal. E aí, sim, cara, pra mim, por exemplo, o John era um velho de 45 anos, tipo, da minha faixa etária, assim, sabe? Cara com mas é a alma, viu? É a alma de velho mesmo. Um cara com puta de um gravão e um cara que manja pra caralho e tal. E o Ricones ali na mesma pegada. Aí depois eu fui ver, os dois moleques de 25 anos de idade. Mas que não tiram mérito nenhum do quanto conhecem de música e da qualidade daquilo que sabem fazer. Porque, enfim, sempre também com a coisa ali do ao vivo, da equalização, da compressão e tal. Então eu quero saber de vocês agora aqui. A gente já gravou um Radiofobia com o Troca o Disco. Quem eventualmente não tenha ouvido ainda, eu deixo aí em algum lugar aí o link do que tiver acontecendo aí, pra que você ouça lá o Radiofobia ou joga no Google, Radiofobia Troca o Disco, não tem erro, né? Radiofobia Troca o Disco, você vai cair lá no programa que eu gravei, que os meninos contam toda a história da origem do programa, como é que foi e tal, mas eu queria saber de vocês agora, aqui nesse nosso bate-papo, como que o podcast surgiu na vida de cada um? Cada um começou a ouvir num momento diferente, um ouviu primeiro, incentivou o outro. Primeiro eu sei que vocês são amigos de longa data, amigos de infância, molequinhos já se conheciam. Como é que é essa relação, Henrique e João, e o podcast surgiu em que momento aí dessa vida de vocês? Então, cara, eu acho que eu posso começar falando, porque acho que foi até o podcast em si, foi responsabilidade minha, né, de apresentar pro João também. Quando eu conheci, a gente sempre trocava muita ideia de música, né, e tal, e eu me aproximei da mídia, acho que até de uma maneira
diferente assim, do restante da galera que geralmente vem pelo Nerdcast, ou enfim, né? E era um podcast do Cifra Clube, que era o Microfonia, um podcast que eles divulgavam lá no Cifra Clube mesmo, que é um site de cifras, né, de música e tal. E comecei a ouvir por lá, cara. E foi aí que eu descobri a mídia, né? E a gente começou a se interessar e falou, pô, acho que dá pra gente fazer esse negócio, né? A gente já tinha uma experiência de gravação, né? De música e tal, e de mexer com isso, né? E tal. E aí a gente falou, pô, acho que a gente consegue dar conta de falar de música, né? E foi assim que começou, cara. A ideia foi meio complicada porque no início a gente não sabia ainda se ia ser só música mesmo, né? Rolava vamos tentar abraçar todos os assuntos e tudo mais, mas a gente viu que música era aquilo que a gente conseguia falar sem pestanejar, assim, era uma dos assuntos preferidos mesmo, e que a gente sempre levantava, não tinha, assim, como deixar de falar de qualquer lançamento, ou de qualquer coisa também que a gente acabou descobrindo e tal, e em 2011 a gente acabou começando, acho que a galgar, né, assim, o projeto, né, para acontecer só em 2013, assim. Foram muitas reuniões, assim, tipo, bizarras de hora do almoço, assim, 40 minutos, meia hora, e, puta, como que é o logo, o nome, o que a gente vai fazer, porque a gente trabalhava muito próximo um do outro, assim, a gente ia definindo as coisas, assim, o projeto acabou sendo criado nesses intervalos, né. A gente tá com um lagzinho na câmera do John. John, se você quiser desligar ele e voltar pra gente tirar esse lag aí da sua internet. Enquanto isso eu vou falando aqui com o Ricones rapidão. Como que a música surgiu na vida de vocês? Porque, assim, vocês têm um histórico de começar a tocar desde cedo e tal. Como que surgiu isso aí pra vocês, hein, Ricones? Cara, pra mim foi um negócio... minha família não é de músicos, né, cara? Então, tipo, ninguém da minha família... Sempre tive um background musical no sentido de ouvir, né? Meu pai sempre ouviu muita música e as bandas clássicas eu acabei conhecendo por ele e tal, né? Beatles, Rolling Stones, sei lá... toda essa galera aí, né? Whitesnake, eu gostava muito de classic rock, né? E tinha um violão jogado em casa. E... um dia, assim, sem mais nem menos, eu acabei pegando esse violão e comecei a batucar nele lá, cara. E, sei lá, depois daquele dia, eu comecei a me interessar cada vez mais. Foi uma coisa bem assim mesmo, não foi ninguém que me incentivou nem nada. Mas eu peguei o violão na mão e comecei a tocar e, de alguma forma, aquilo fez sentido pra mim. Eu fui atrás de aprender, né, cara, fazer aula e tal. A gente veio de uma época... a gente até é meio nostálgico com isso, né, que os nossos amigos todos tocavam, né? Era uma época que todo mundo tocava. E, enfim, todos os amigos acabavam, cada um tocando um instrumento, e a parte de juntar para fazer uma banda acabou sendo natural, assim, né, na nossa vida. Tanto na minha quanto na do John também. Que eu nem sei, na verdade, olha aí, ó, quantos anos já de amizade, eu nem sei como que o João começou a tocar, cara. Olha só. Cara, verdade. Isso aí eu acho que a gente nunca bateu um papo de como, né? O que aconteceu. Mas, assim, pra mim foi uma experiência meio maluca, assim. Meu pai, ele ficou desempregado um período e ele começou a tocar violão pra, sabe assim, pra tentar ter um tempo com a cabeça um pouco mais vazia, pra deixar um pouco mais vazia a cabeça. Pra dar uma desopilada, né, John? Pra dar aquela desopilada, né? Desopilada, exatamente. Eu tinha 7 anos, 8 anos mais ou menos de idade. E eu via isso, assim, constantemente, ele treinando e tudo mais. E passou um tempo, só que eu não era pegado de querer conhecer mesmo, assim, pra saber como funcionava. Eu só brincava ali, né? Não fazia nada demais. Até que eu percebi, depois de muito tempo, ele tocando de novo na minha frente, que o lance era, sabe assim, principalmente o violão, que o lance era cada dedo que você colocava em tal posição soava diferente. Aquilo pra mim, tipo, foi explodiu a cabecinha. Explodiu a cabecita pequenininha. E aí eu falei, cara, que muito louco isso. E aí eu comecei a tocar com 10, 11 anos, mais ou menos. Com 10, 11 anos, caralho. Um complemento, Fala. Léo. Fala aí. Eu acho legal a gente falar também que, assim, pra quem de repente não conhece o Troca o Disco, a gente, né, o projeto e tal, é importante falar que a gente faz o podcast voltado para pessoas que não são músicos, né? Assim, não é que é voltado, mas a maioria do nosso público, inclusive, não toca um instrumento, né, e tal.
a gente fala muito mais sobre música de um sentido até crítico e tal, e de história e tal, do que de um aspecto mais técnico, né? Também tem episódios assim, mas acho que o foco do Troca o Disco não é esse, né? Sim, o Troca o Disco é um programa que a gente consegue ouvir independente da cultura musical do ouvinte, não importa, né? E é muito legal porque você traz uma diversidade de temas, desde a análise filosófica de letras escrotas. Pô, inclusive que a gente já fez junto, né, Léo? Sim, com certeza. Do análise, né, cara? Análise filosófica de letras. Como é que é? Análise de letras o quê mesmo? De letras... Listas toscas. Até você trazer um álbum review, até você trazer uma entrevista com uma pessoa ligada à música. Eu lembro bem aquele papo que teve lá com o irmão do Nicola, lá do Lauleta, né? Que foi falado sobre fita cassete e tal. Porra, assim, muito, muito legal. E outra, assim, o que eu me admirei no começo do Troca o Disco, que esses dias a gente até brincou, né? Porque vocês tuitaram lá pelo perfil oficial do Troca o Disco no Facebook, dizendo que o maior podcast de música do Brasil agora tava no Spotify. E aí eu mandei o RT dizendo assim, maior um caralho. Não. Porque não tem Troca o Disco que bata um Radiofobia Classics de Aretha Franklin de 3h30. Não tem, então não é o maior. Mas o melhor, com certeza, é o Troca o Disco. Então, nisso aí não tem dúvida nenhuma que não é o maior, porque se for falar em termos de hora, o Classics bate. Mas é o melhor, com toda certeza. E assim, é muito legal porque a partir do Troca o Disco a gente gravou aquele crossover, né, que a gente citou no começo do nosso papo. E começamos uma amizade, né, pessoal, uma coisa de amigo mesmo. Toda vez que eu vou pra São Paulo, nem sempre encontro com o John, porque tem a família, tem a esposa, tem o filhinho, mas com o Rincones a gente sempre se encontra, a gente sempre vai tomar um Beer Nights, a gente às vezes vai lá no Comedians, lá assistir um stand-upinho e tal. Inclusive, vamos agora publicar na semana que vem o Radiofobia com o Victor Amar, que a gente viu na nossa última ida lá no stand-up. O gordinho do stand-up, excelente, totalmente fenomenal. Como que vocês, meninos, eu quero perguntar aí também, tenho que deixar aqui por obrigação uma beijoca para meu querido Bruno Iago, que é o cara que eu admiro. Olha aí. Eu admiro pra caralho. Bruno Iago Mortenho Romero, que eu admiro do fundo do coração, um moleque gente boa, que tem uma cultura musical também incrível. Manda aí, John, incrível, manda aí. É uma cultura musical incrível, bicho, né? Aquele Luciano Huck com, né? Com reverb no quarto, né? A galera tá pedindo aqui, ó. O Luciano Huck da história da humanidade. A galera tá pedindo aqui, pede pro John imitar o Luciano Huck. Então, Bruno Iago, que tem uma cultura musical incrível, que é um menino de conservatório, né? Um guitarrista da melhor qualidade. Como que vocês se mantêm, além de ouvir muita música, obviamente, e já ter uma cultura musical muito grande, como é que vocês se mantêm atualizados? E em cima disso, como que vocês definem as pautas do Troca o Disco, que agora fizeram a loucura de colocar numa periodicidade semanal essa bagaça? Exatamente. Olha, cara, eu acho que varia assim, com o hype também das coisas, né? A gente, depois de muito tempo, a gente aprendeu a pegar alguns assuntos que estão, assim, permeando não só o mainstream, mas como música, né? Mas também, assim, qualquer assunto também popular em geral, e a gente tenta abraçar e trazer isso para a música, né? Agora, sobre pesquisa, sobre achar coisas novas, hoje facilitou muito o lance do Spotify, né? O lance dos serviços de streaming, assim. Você encontra em playlist, você encontra em... E a gente troca muita figurinha também, é muito engraçado isso, porque a gente tem... os três, eles gostam muito da mesma coisa, mas eu sinto que cada um vai para um lado e acaba trazendo diversas experiências diferentes um para o outro também, né? Assim, isso é muito legal. A gente compartilha muito isso e eu acho que depois de um tempo você cria uma relação também com os ouvintes que é muito importante, porque quem tá ali admira o trabalho da gente, ouve e realmente é um diferencial, acho que do público do podcast, né? Falando agora de podcast, já que a gente tá no dia do podcast, acho que é um diferencial
do público de podcast, que é o pessoal que está realmente interessado naquele assunto, né? Então são pessoas que são engajadas realmente em música e que estão sempre ligadas no que está acontecendo também. Então o nosso público também ajuda muito a gente, tanto em pauta, falem disso, falem daquilo, ou assim, nos grupos que a gente tem de interação com a galera manda os álbuns que saem, ou o que tá rolando e tal. Então isso também ajuda a gente a ficar mais atualizado também, né, cara? Mas hoje em dia é complicado, né, cara? É tanta coisa, a música é um ramo tão aberto, né, cara? Tanta coisa que sai, tanta coisa que se relaciona com assuntos do dia a dia, que nem o John tá falando aí, né? Que a gente tem que ficar esperto para não perder o bonde, né, cara? Mas vocês têm essa preocupação de ter, por exemplo, uma pauta quente com alguma coisa que tá rolando atualmente? Além, é claro, da análise, né, de álbuns que vocês fazem e tal. Porque, por exemplo, agora saiu, por exemplo, um programa 2 dias atrás, Tudo é Música, Nem Tudo é Música. Aí você tem lá música gospel, você tem álbum review, né, que são coisas que com certeza ou são coisas antigas, como o álbum review 45 de John Coltrane. Obviamente que não tem como fazer um álbum review de um lançamento de John Coltrane, óbvio, né? Mas você faz o review de uma parada que, sei lá, alguém descobriu de novo depois de muito tempo. Porque a música tá presente na vida de vocês, o quê? Diariamente, em que proporção? Ah, cara, sei lá, assim, a música eu não consigo parar de pensar em música, sinceramente. É o tempo inteiro, todo tempo, eu tô com alguma música na cabeça, eu tô pensando em algum álbum, ou pensando em alguma coisa referente àquilo e tudo mais. Então, assim, com relação à proporção, eu acho que pra mim, 99% do tempo eu tô pensando em música, cara. Você acorda com aquela música na cabeça, você vai dormir com aquela música na cabeça. É foda, né? É isso, cara, assim, pra gente. Pra mim, pelo menos, é assim, cara. Até dormindo você sonha com música, né? Ah, cara, se bobear, tá cantando dormindo, né? Não, é bizarro isso, a relação. Inclusive, pra ver algum filme, né, alguma coisa assim, às vezes tá tocando um som que você acaba sendo transportado pra aquele som e dane-se a cena, né? Assim, é bizarro. E só um negócio que eu queria colocar com relação às pautas quentes, eu acho que também é uma coisa que a gente foi desenvolvendo com o tempo e é uma maturidade, porque a gente não vende publicidade de marketing, de nada desses ramos, né, cara? A gente é um bando de moleque que gostava de música e que gosta de falar sobre isso, né? Então se você pegar o histórico de temas do Troco Disco, você vai ver que a gente nunca teve esse interesse de pegar coisas que estão bombando no momento para pegar carona na onda de alguma coisa para o podcast ter mais downloads ou alguma coisa assim. A gente meio que sempre fez o que a gente gostaria de falar, ou um programa que a gente gostaria de ouvir, né, e tal, a gente acaba fazendo. Mas de uns tempos para cá que a gente está conseguindo tentar casar uma coisa com a outra, né, não deixar de fazer o que a gente quer fazer de fato e de repente aproveitar o momento para colocar uma pauta ali que vai atingir mais pessoas e trazer mais pessoas pro programa também, né, cara? Acho excelente. Que faz parte. Não, excelente. E só uma coisa lá que eu queria colocar, aproveitar que a gente tá conversando, eu sei que o tempo é curto, mas o Radiofobia foi, assim, o João falando dos almoços e tal, da gente combinando de fazer o negócio. Eu me lembro até hoje de um dia a gente parado dentro do carro, ouvindo Radiofobia ao vivo, né, o John? E pensando, pô, cara, será que... O Radiofobia foi uma inspiração do cacete pra gente começar a fazer o programa, não só o programa, mas o programa ao vivo também, né, pô, cara? Que legal. Além de inspiração, a gente ficava falando assim, pô, um dia a gente podia gravar com o Léo, né? E aí, eu lembro que a gente falava assim, puta, não, mas o cara é gigante, tá ligado? E aí o louco foi que quando você começou do nada a tuitar sobre a gente falou, cara, pelo amor de Deus, tá ligado? Parem as máquinas. Tonto, Bocó. Foi bem legal mesmo, cara. Bocó. Gigante porque eu tinha 130 quilos, né? Porque não tem outra justificativa pra falar do gigante. Agora que eu tô aqui todo magrelinho, tudo trabalhado na low carb, todo trabalhado aqui no supino, agora aqui tá, você fica falando, já não é tão gigante mais como era antigamente. Não, olha, eu sempre fui muito ligado em música, eu sou um cara que vive de música, eu sou um cara que tem alma musical.
Eu adoro música, eu tenho uma memória pra música incrível, assim. A memória é incrível, né? O gosto talvez se discuta, mas a memória é uma memória que eu me lembro de tudo que eu gosto. Tenho playlists infinitas no Spotify, lá no meu perfil, de coisas que eu venho juntando desde que eu tinha 11, 12 anos de idade. E as minhas playlists, elas evoluíram de fita cassete pra CD, de CD pra uma pasta no HD depois, sabe? E hoje eu tenho no Spotify todas as playlists, eu tenho tudo isso, porque eu amo música realmente. Eu sou o cara que entra no carro, antes de botar o cinto, eu ligo o rádio, conecto, boto a música pra tocar, e depois eu fecho o cinto, ligo o carro, porque a música tem que estar presente na minha vida. E quando eu descobri o Troca o Disco, cara, foi um presente. Primeiro porque eu não tinha o hábito de ouvir nenhum podcast musical. E segundo que eu já tinha o Radiofobia Classics, mas o Classics tem essa pegada de programa de biografia e The Best, né? Biografia e melhores músicas e tal. E de repente eu encontrei vocês falando sobre música num aspecto cultural da coisa. Falando sobre várias coisas relacionadas à música. Então eu falei, cara, tanto é que uma das minhas percepções de que vocês talvez tivessem uma idade acima da idade que vocês realmente têm, é a cultura musical que vocês têm. Porque vocês gostam de coisas que eu também gosto, mas eu não entendo metade ou um terço do que vocês entendem relacionados a jazz, a blues, a Motown e outras coisas assim. E sempre que eu escutei, eu falava, cara, eu aprendia muito, entendeu? Então, era um negócio que me deu um prazer tão grande de escutar que eu falei, cara, eu tenho que compartilhar, eu tenho que ficar amigo desses caras, eu tenho que trazer esses caras pro meu lado, porque o dia que a gente crescer, a gente tem que crescer junto. E eu tô muito feliz de ver que isso está acontecendo agora. Sabe? É muito gratificante ver que a gente tá crescendo junto como podcast, tá crescendo junto como amigo e tá crescendo junto como podcast musical, que é um nicho que muitas vezes ele é preterido por conta do cara que quer ouvir música, ele vai lá e ouve a música. Mas não ouvir sobre música, sobre os aspectos que envolvem a vida do músico, do profissional, da composição, da gravação, da compressão, entendeu? Então, e esse eu acho que é muito legal. E a gente tem a galera do Fermata, que a gente não pode deixar de falar, o Léo tá aqui no chat também com a gente. Verdade. Que tem uma galera nova muito, não, tem uma galera também, né, muito legal. Eu vou com certeza eu vou cometer um pecado aqui, a partir do momento que eu citei o Léo, eu vou acabar esquecendo de citar outros podcasts musicais que estão surgindo também aqui agora, mas eu posso dizer que o Troca o Disco teve uma responsabilidade imensa no crescimento desses podcasts musicais. Porque mostrou pra galera que dá pra você falar sobre música sem ficar caindo muito naquela cagação de regra, que é o que a gente via muito na TV, por exemplo, nos especiais sobre música, que o diretor vinha e você via que ficava botando uma cartilha musical ali sobre o negócio. Não precisa ser dessa maneira. Entendeu? Como que vocês trabalham esse tipo de feedback que eu tô dando agora como ouvinte, como fã do Troca o Disco, com os musiqueiros ali no dia a dia? Tem o grupo no Telegram, tem tudo isso. Como que vocês lidam com isso aí no dia a dia, relacionamento com a galera? Cara, isso é primeiramente que é uma honra de tá recebendo, né, esse feedback de alguém para nós foi importante no início, né? Sem, assim, babação de ovo nenhuma. Estamos falando a real mesmo, assim. Desde o início do projeto, foi uma grande referência, né? E agora, sobre o feedback, a gente sente que esse lance de cagação de regra que você mencionou, sabe? Assim, é o lance de você conseguir sair um pouco fora do que a galera prega normalmente, que é dar notícia, que é falar coisas óbvias que a gente... ouvia também na MTV. Eu sinto uma puta falta da MTV, sabe? Assim, Sim. Às vezes, aquela MTV de 90, da década de 90, do início de 2000 também. E eu sinto falta principalmente daqueles programas que eram B-sides, assim, que falavam de várias coisas, B-sides. E eu acho que o Troca o Disco não é que ele traz o B-side, mas eu acho que é inevitável que o B-side esteja nele, porque a gente fala de música no modo geral. A gente não fala do cara que... A gente não vai falar do cara que tá no mainstream só, a gente vai falar do cara também que é underground, a gente vai falar também do cara que é desconhecido, que tem 5 mil seguidores no Instagram, mas é um puta de um cara que faz um som maravilhoso, né? Acho que basicamente isso. Eu acho que tem um negócio aí também que complementando o que vocês estavam falando, que é o lance de que o Léo falou que a galera percebeu que era possível falar disso e tal. Apesar de ser um nicho, né, que a música, o podcast é um nicho e a música
É lógico que tá crescendo cada vez mais e a música acaba sendo um nicho dentro de outro nicho, mas a galera percebeu também, e a gente também percebeu que existem muitas pessoas, porque a gente via podcasts focados em metal ou em música eletrônica. A música eletrônica é bastante forte também no podcast, mas um podcast que falasse de todos os estilos assim, sem preconceito, com algum estilo musical, algum gênero musical, a gente não tinha. E eu acho que a galera percebeu que... Tanto a gente percebeu que existem várias outras pessoas que também gostam de música pela música, independente do estilo, quanto elas também perceberam que elas também podem fazer o programa delas com os amigos delas, né? E reproduzir isso também, né, cara? E, com certeza. E expor as ideias e os conhecimentos, enfim. Eu acho que é isso, cara. Com certeza. Cara, João Paulo Gomieiro, Leite de Camargo, nome de Lorde em inglês. Isso é. E Henrique Machado de Los Panchos, que também não fica longe, né? Na verdade, desses nomes de lords que são meus grandes amigos, queridos amigos, diretamente lá do Troca o Disco, o melhor podcast musical do Brasil. Participando comigo aqui dessa live, dessas 5 horas de transmissão ao vivo pelo dia do podcast 2018. Eu não tenho aqui... Como é que você tá? Você tá conseguindo lidar bem com essas 5 horas? Tô bem, tô aqui. Tô aqui, tomando aqui uma brejazinha aqui pra dar aquele grau na garganta. Delícia. Administrando. Cara, pra mim tá sendo um prazer em Nina Hagen, como diria o Marcos Lauro, porque é a chance que eu tenho de estar aqui mais uma vez com amigos queridos, com quem eu já me relaciono no dia a dia, né? E trazendo nesse dia do podcast isso que o ouvinte preza tanto. A gente tá aqui desde que começou a transmissão, a gente não teve menos do que 50 espectadores em tempo real aqui, e já deve ter tido uma rotatividade muito grande, mais de 400 pessoas já devem ter passado por aqui ao longo dessas 4 horas que a gente tá aqui já transmitindo ao vivo. Isso vai ser publicado depois, mas o importante é esse registro, né? Passar essas 5 horas aqui desse domingão registrando o nosso amor pelo podcast, e é claro que eu não poderia fazer isso sem ter a presença do Troca o Disco hoje aqui. Então, muito obrigado. Fica aqui minha salva de palmas aqui para os meus amigos. Obrigado por terem cedido essas horinhas, essa meia horinha, né, de papo aqui comigo. Ricones, grande abraço para você, manda um beijo. Cara, valeu, Léo, valeu pelo convite, muito obrigado ao pessoal que tá assistindo aí, e enfim, cara, sempre um prazer, precisando... Dê um grito que eu sei que se a gente gritar, você também atende, cara. Com certeza. A recíproca é verdadeira. Ô, João Paulo, boa mudança pra você aí, viu, nego? Muito obrigado, velho. Obrigado mesmo, cara. Obrigado. Manda um beijo aí pra Raíssa, pro pequeno John Jr. Muito obrigado. Obrigado mesmo, Léo. Tamo junto, então. E você fica aí, eu vou fazer uma pausa rapidinho e já eu volto com o nosso querido John V. Jones. Daqui a pouco tem Vitor Faglione Rossi diretamente comigo aqui na live do Radiofobia, aliás.